No final de 2021, o Grupo Real anunciou investimentos na ordem de 50 milhões de reais para ampliação da fábrica de capacidade produtiva e dos negócios na divisão moveleira da unidade da empresa no Brasil. Hoje, a plataforma Setor Moveleiro tem a honra de estar aqui na Real Brasil presenciando os resultados, não só desses investimentos, mas de um planejado, apurado processo que contou com reposicionamento de equipes, diversificação da carteira de produtos, participação em eventos, novas parcerias e muita tecnologia. A reinauguração da fábrica da Real ocorre neste mês de março. E quem nos mostra as principais evoluções conquistadas a partir desse processo de ampliação da unidade, mais especificamente da divisão moveleira, apontando os benefícios dessa mudança para os clientes da empresa e o mercado em geral, é Ronald Welzel, e ele é gerente de desenvolvimento da Real do Brasil. Portanto, seja muito bem-vindo, Ronald. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui, um prazer receber você na nossa planta aqui. Uma palavra de saudação para o nosso público do setor moveleiro, porque ele é muito ávido por informações que apontem para inovação, desenvolvimento, ampliação, novas soluções. Então, creio que a nossa conversa vai ser muito positiva para o nosso público. Com toda certeza, sim. Então, vamos direto aos fatos, né? O que mudou na fábrica e o que isso traz de benefícios práticos para a Real, em consequência, para o próprio setor moveleiro? Olha, Carlos, com o passar dos últimos anos, a gente notou que o mercado teve um crescimento significativo. Em todos os âmbitos, né? A gente fala muito na revenda, a gente fala da indústria, e ambos os mercados tiveram um aumento de demanda, né? Eu não estou nem falando da pandemia, que foi um caso à parte. E a gente nota isso e a gente tem uma preocupação muito grande em seguir essa tendência, e logicamente é um negócio para a empresa e temos que nos preparar para atender cada vez melhor. Então, com isso, isso justifica essa expansão que nós estamos fazendo, né? Uma expansão significativa. Tem construção civil, novas linhas chegando, vai gerar novos postos de trabalho, novas tecnologias chegando, uma coisa que vai ser bem interessante, que em breve o pessoal vai saber. E com toda certeza a nossa preocupação é atender melhor, mais rápido, né? E com inovação, com coisas novas no mercado. Muito bom. A princípio foram anunciados, né, investimentos de 50 milhões de reais para a ampliação do negócio. Esse valor se confirmou na prática? Quais foram as áreas mais contempladas? Está se confirmando, sim, foi uma coisa muito bem planejada. Parabéns, porque é um privilégio você ter um orçamento de construção, ampliação e seguir ele Estamos conseguindo, né? Sim, estamos conseguindo nos manter dentro do que foi especificado, né? O que está sendo mais contemplado agora, nesse momento, na verdade, seria a empresa como um todo, mas como a gente quer fazer um aumento da capacidade produtiva, nós estamos ampliando mais a parte fabril mesmo, né? Por quê? A nossa parte fabril, ela já é muito bem otimizada e eu já tenho uma produção muito, vamos falar assim, bem capacitada, e eu já tenho toda, para você sabe, né? Para ter uma produção que seja capacitada, você ter um custo atrativo, você tem que usar a sua capacidade produtiva para se justificar tudo que você tem instalado, né? Isso não é segredo. Então, se eu quero expandir, eu preciso expandir a minha capacidade produtiva. Então, hoje nós estamos focando mais realmente, justamente na produção. Então, foi isso que incentivou a realização desse investimento? Foi conseguir atender essa demanda identificada? Ou é uma cultura da empresa mesmo? A gente tem um desafio maior, né? Então, lógico que a gente está unindo o útil ao agradável e objetivos que a empresa coloca para a gente, né? A gente quer atender melhor, a gente tem essa demanda que cresceu, então a gente enxerga essa necessidade de crescer, sim, mas também a gente tem um objetivo de a gente aumentar o nosso share. Então isso é uma estratégia nossa que a gente quer alcançar nos próximos anos. Isso é interessante, é ampliar o share, fazendo investimento. Ele diz que tem novidades aí pela frente, e aí eu preciso perguntar, que tipo de novidade está vindo por aí que você possa falar para o nosso público? A gente, bom, acho que antes de a gente falar das novidades, né, não vou poder falar muito, infelizmente, ainda, mas falar um pouco da nossa linha de produtos, né, que a gente fala fita de borda, parece uma coisa bastante simples, mas ela é bem complexa.
Então, hoje a gente tem um desenvolvimento de produto que é muito bem direcionado. Eu posso falar com toda certeza e com bastante orgulho que a gente tem uma parceria muito grande no mercado com os fabricantes de painel, o que é muito legal, é muito importante, na verdade, legal e importante, porque a gente tem uma assertividade maior do que a gente está oferecendo para o cliente final. E isso é extremamente importante, né? Então, já ali a gente tem um grande destaque, a gente tem uma velocidade no desenvolvimento do produto, tanto dos madeirados, os padrões pedra, os unicolores, cores sólidas, metalizados. E nós estamos trazendo linhas um pouco diferentes para trabalhar com outro tipo de produto, mas que em breve o pessoal vai chegar no mercado. O pessoal vai saber. Mas quando a gente fala de uma empresa global, como é o caso da Real, e o próprio desenvolvimento da indústria, no caso específico do nosso público, indústria moveleira, a gente é levado necessariamente a pensar em tecnologia, né? Claro. O que você destaca em termos de tecnologia, em termos de inovações, tanto do que tem sido feito até aqui e do que pode vir por aí? O que isso vai impactar de fato, tanto para a Real como para o próprio setor moveleiro? Uma coisa que, né, a parte das linhas, vamos ter novidades, como eu já disse, né, mas uma preocupação nossa hoje é a prestação de serviço. Então, eu acho que hoje você pode ter um produto muito bom, mas acho que nenhuma empresa... Hoje tem muitas empresas com produtos bons no mercado e com serviço que não é tão bacana, né? Então, a gente está focando muito realmente nessa parte da entrega, logística, estar presente nos pontos de venda, atender melhor, mais rápido, que nem eu já disse antes também, né? E um grande diferencial nosso é realmente essa parceria que a gente tem com os clientes. Então, realmente, o contato, né? O olho no olho, isso a gente preza bastante, porque eu acho que isso é um grande diferencial. Muito bom. Quando a gente fala de ampliação, necessariamente também espera-se que tenha uma ampliação física, né? Sim. Nós estamos saindo de quanto para quanto? Estamos ampliando aí 10, 15% mais ou menos. Vai ter uma capacidade a gente está ampliando a capacidade em 40%. A gente quer ampliar a nossa capacidade produtiva em até 40% do que já é hoje. Você veja, o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, que eu vou e volto na pergunta, né? E isso significa necessariamente de ampliação de produtos novos ou manter o portfólio já existente? A gente tem que manter o portfólio, lógico, né? Produtos novos, o que eu posso falar é realmente tipo... Nós queremos produzir mais rápido, nós queremos produzir maiores capacidades, maiores volumes, maior flexibilidade da produção, né? Então, essa capacidade produtiva é eu poder produzir melhor para eu ter ganhos internos também, né? Claro. Isso é essencial para ter custo atrativo, para poder oferecer alguma coisa diferenciada também na questão comercial, né? E de produto, nós estamos trabalhando alguma coisa aí de superfícies. Olha só, estou dizendo para vocês, fica aí, não vai embora, que vai sair. E me fala uma coisa também, a gente falando em ampliação, necessariamente acaba sendo até bom para a própria comunidade, porque vai gerar mais empregos, né? Claro. Nós vamos sair de quantos colaboradores para quanto? Hoje a Real trabalha no Brasil com em torno de 550 colaboradores, tá? Isso entre administrativo e produtivo. A gente tem uma expectativa de ampliar em 140, 150 novos postos de trabalho. Muito bom. No mínimo mais 600 pessoas impactadas. Sim, de 25% a 30% a mais de pessoas, né? O que vai ser necessário. 150 cada pessoa, geralmente tem 4 em volta de si, né? A gente está falando aí de pelo menos mais 600 pessoas beneficiadas. Claro, você pensar nas famílias e tudo. Isso é muito bom, muito importante. Bom, a gente tem acompanhado que a Real tem evoluído muito nessa própria questão da qualificação da mão de obra do colaborador. Ela tem sido premiada, inclusive, lembrada. Nós fizemos até vídeo sobre isso. Estou colocando o link para você agora, para você ver o vídeo com o Alexandre falando sobre esse prêmio da Real, né? Como é que a gente consegue fazer com que uma empresa global ela consiga se adaptar à realidade local e fazer isso se reverter em resultados práticos, tanto para a comunidade de colaboradores, como para a própria empresa, como para o próprio cliente? Essa parte de prêmio que você mencionou, que são os prêmios dos colaboradores. Great Place to Work. A gente tem o Great Place to Work, a gente tem um outro programa interno que é a minha ideia. Ele é muito interessante porque, na verdade,
ele coloca realmente as pessoas que têm boas ideias e muitas vezes, né, deixa eu voltar alguns anos aí, é uma coisa que não existiam, né? Então, pessoas com ideias geniais, às vezes a ideia ficava para ele, a empresa não progredia, né? Não estou falando da real, estou falando assim, em geral, era o comum. E a gente aprendeu que, na verdade, as pessoas têm ideias geniais e, normalmente, as ideias geniais estão dentro de casa. E as pessoas buscavam as ideias, às vezes, fora, né? Lógico, fora você tem outras ideias, pessoas que não têm os vícios, às vezes, que as pessoas têm dentro da empresa. Mas, às vezes, o cara que trabalha diretamente naquela linha, ou diretamente naquela confecção, ou diretamente naquela operação de tinta, verniz, ele tem ideias fantásticas, às vezes é uma pessoa que está calada. E esse programa é muito legal porque incentiva eles por duas coisas, né? Incentiva eles a participar mais do dia a dia e trocar essas experiências, essas ideias, né? Então tem um engrandecimento profissional dessa pessoa e da equipe como um todo, porque quando a ideia é boa, a equipe toda acaba sendo beneficiada, né? Não pensa só no prêmio que a pessoa vai ter, mas pensa na facilidade que ele vai gerar para a equipe que vai trabalhar com aquela ideia implantada. Então todo mundo sai ganhando. E isso é uma coisa legal porque as ideias, como a Real, são várias plantas no mundo todo, né? A gente não é como uma empresa alemã, então tem várias plantas no mundo todo. Esse é um programa mundial, então uma ideia que é genial aqui, às vezes para uma outra planta lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, para eles talvez uma ou outra planta não tenha utilidade para aquilo, porque é uma coisa muito regional. Às vezes é uma coisa que é sensacional para eles também. Então existe essa troca entre as plantas e esse engrandecimento global, nível global. E seja pelo tamanho e importância que o mercado brasileiro tem, seja pela qualificação Claro. e excelência da gestão e da própria equipe de colaboradores, a Real Brasil ela assumiu um papel de vanguarda também para a América do Sul, América Latina. Sim, né? hoje a gente produz, a gente fornece fita para toda a América do Sul, né? E Até não só a México. fita, né? Você fornece até inclusive Fita. subsídios de atuação e de performance de mercado para as equipes que Claro, atuam nesses claro. mercados, né? Sim. E Hoje a gente tem a hoje South America Manager Sim. aqui, a Camila Bartalena, né? Que a partir Claro. de Cotia, ela assumiu ela o assumiu marketing em toda a América do Sul, uma isso. coisa muito bacana. É muito legal. Para ela, para nós como um todo, né? Gratificante. E a Real, a gente fala em fitas, que a gente está falando do setor moveleiro, claro, mas a Real é muito além disso. Então a gente tem outros produtos que a gente comercializa também com as outras plantas da Real no restante da América do Sul. Em outros segmentos Em outros segmentos de atividade. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá? Pode fazer. E qual que é a sinergia na prática entre você atuar em outros segmentos e de repente incorporar tecnologias distintas de mercados distintos para a nossa atividade moveleira para melhoria de performance? Olha, o mais interessante quando você abre esse leque, né, vamos falar assim, para o exterior, você vê que além dessa questão cultural, pessoas são diferentes, tem aquelas questões características comerciais, né? Então muita coisa que eles praticam lá acabam abrindo a nossa mente, tipo abrir a caixinha, né? Você abre a caixa para você pensar um pouco diferente. Então muitas coisas que para eles é normal, você acaba tendo uma troca de experiência e para a gente fala, pô, isso aqui seria interessante se a gente pudesse aplicar. E aí você faz um exercício, faz um piloto e acaba, às vezes, vingando uma coisa muito interessante que não tinha sido implementada antes. Então isso é uma coisa que a gente já tem há alguns anos, né? Mas está crescendo de uns anos para cá. Isso é interessante de a gente ver na prática. Nós temos o caso recente aqui agora da Revestir, né? Sim. E o que eu pude observar ali na Revestir é assim, é uma feira para construção civil, para arquiteto, originalmente, né? Originalmente. Sim. No entanto, eu vi empresas ali que atuam no setor moveleiro apresentando a linha moveleira. Então, não vou nem me referir ao aspecto expectativa de venda, mas eu imagino que a grande vantagem dessa oportunidade que existe é você colher feedback claro. De usuário até propriamente dito para poder saber se o caminho está certo, se o caminho está errado. E eu acho que a Real também se vale muito disso. Sim, a Revestir, né, o exemplo que você usou, ele é muito interessante para outras coisas, né, porque o setor da construção civil anda muito junto com o moveleiro, né? Quem constrói uma casa quer mobiliar a casa. Exatamente. Então, é uma coisa que anda um seguido do outro e isso é legal. E nesse tipo de evento você tem os arquitetos, você tem toda uma tendência e na verdade aí duas coisas. Você vê como é que você
está no mercado em relação ao que está acontecendo ao redor, saindo um pouquinho fora do moveleiro, que eu acho que é importante, pegar tendências, né? E aí você, com toda certeza, você fortalece parcerias. Isso que, por exemplo, né, você mesmo disse, o setor moveleiro está presente na Revestir, porque justamente por isso. Fortalece as parcerias, anda junto nas tendências e a gente tem que estar presente. Pegando um gancho na tua fala, quais são as tendências em superfícies para móveis interiores? Olha, o que eu vejo hoje a gente está numa onda, né? Eu costumo brincar que o setor imobiliário anda em ondas, né? Eu estou no Real há 16 anos, né? Se eu voltando um pouquinho na história, a gente tinha 16 para mais, um pouquinho mais já. Você tinha muitos madeirados clássicos, né? Então, bastante carvalho. Isso era uma commodity praticamente, né? Isso e branco, preto, cinza. 12, 13 anos você vê que os madeirados ficaram acinzentados, começaram a surgir as pedras, que era uma coisa que quase não tinha. Unicolor era uma coisa que quase não se falava em unicolor, né? As cores sólidas, branco não, mas um azul, um verde, não tinha, ninguém queria. Hoje, né? Agora puxando para os dias atuais, você vê que o unicolor ganhou muito espaço no mercado. Então a gente fala muito em verde, fala em azul, azul petróleo, cores muito marcantes que 5, 6 anos atrás ninguém queria, né? Então hoje eu até arrisco dizer que os unicolores têm uma parcela muito maior nos novos desenvolvimentos, nos novos lançamentos que os madeirados. Madeirado, claro, ainda é uma tendência muito forte, né? Pedras cresceu bastante, mas uma coisa que eu acho muito legal e que está sendo muito bem feita é que esses unicolores, eles fazem, junto com os madeirados, conseguem fazer umas combinações fantásticas, uma coisa muito legal. Bem interessante. E para fazer essa informação chegar ao seu cliente, ao usuário, imagino que você tenha várias estratégias, a empresa tenha vários caminhos já testados e consolidados no mundo inteiro e também no Brasil. Mas sem dúvida, uma das possibilidades é o Color Search, né? Como é que você vê essa ferramenta colocada à disposição do cliente, do usuário, para melhorar a experiência Color dele? Search, né? Isso. Eu acho que, na verdade, é um caminho sem volta. Eu acho que o cliente final hoje, né, o usuário final, isso de uma maneira muito positiva, né, ele se tornou, vamos falar assim, mais crítico do que o cliente de 15 anos atrás. Então hoje, né, e você vê nitidamente a evolução da indústria do papel que reveste os BPs, né? Então superfícies cada vez mais vívidas, né? Realmente parece que aquilo é uma lâmina de madeira ou aquilo é uma pedra. E é uma coisa que não é que não havia essa preocupação, não havia essa tecnologia e talvez sim preocupação um tempo atrás. E isso por quê? Porque o cliente exige isso. Como a gente também aprendeu com o passar dos anos que para você ter sucesso, você trabalha com parcerias, que nem a gente já falou hoje, né? Então, além do Color Search que existe no mercado e que hoje o cliente final procura bastante, trabalha muito com arquitetos também, a Real trabalha muito junto dos fabricantes do painel, né? Então, é uma parceria que tanto eles, né, o pessoal do BP e a Real, caminhando junto, é uma história que a gente consegue, com toda certeza, gerar bastante sucesso. Sem dúvida. E sempre orientado para o que o cliente final espera. Qual que é a próxima tendência? Tudo isso, essa pesquisa do mercado, as feiras, tudo isso nos traz isso aí. A propósito, nós estamos aqui no Centro de Design da Real Brasil e você, como gerente de desenvolvimento, você pode dar uma dica para nós. Como que você acha que o design e a agregação de valor pode ser uma saída positiva para a indústria moveleira numa época em que todo mundo quer fugir do commodity, né? Isso é verdade. Entre a intenção e a prática, nem sempre o caminho é o mais curto. O fugir do commodity é cada vez mais, né? Você falou, o commodity, vamos falar assim, que seriam os móveis mais padrão, que existe, isso vai existir sempre, né? Aqueles móveis todos iguais, né? Você pode usar o catálogo da mesma empresa para outra que não vai fazer grande diferença. Muda a cor, muda mais ou menos a cor, nem tanto, né? Isso vai continuar existindo. Mas acho que hoje, né, que a gente falou, os clientes finais, eles estão mais críticos. Então, isso já é uma coisa muito positiva, muito legal. Com isso nascem as customizações, os móveis customizados. Com a customização, nascem essas necessidades, essas, vamos falar, talvez boutique de móveis, né? Então, móveis diferenciados. Fora isso, a gente tem toda essa mudança do meio de viver hoje em dia, né?
Hoje, estúdios, apartamentos, kitnets, espaços menores, que demandam ainda mais esse tipo de mobiliário específico, que você sai do convencional. E a gente é focado nisso, né? Logicamente, a gente, digo, como setor moveleiro como um todo. Agora, a própria Rehal, para a gente poder atender melhor isso aí, a gente tem que ter a demanda dos produtos para isso. Porque como o cliente final também é mais exigente, ele quer que a textura seja correspondente, ele quer fitas mais grossas para você ter realmente um móvel mais robusto, parrudo, visual, ele quer mais ergonômico, ele quer que o desenho da fita, e isso tem agora muito a ver, 100% a ver com o nosso trabalho aqui no desenvolvimento, que a fita represente 100% o que eu tenho no painel, e aí onde a gente, aqui na Rehal, junto com os nossos parceiros, né, a gente trabalha junto com a Rehal da Alemanha também, então existe essa troca, que a central de desenvolvimento toda é na matriz. Então, desenvolvimento das cores unicolores, das bases, das texturas, dos desenhos, cilindros de desenho, tudo muito específico para atender cada padrão. E como os padrões hoje são cada vez mais específicos, das madeiras, com veios mais realistas, o meu desenho tem que retratar isso da melhor maneira possível. Então, sim, quando é necessário, preciso de um cilindro novo, faz um cilindro novo só para aquele padrão. Que acho que com isso você consegue um destaque além do serviço, né? Você consegue uma assertividade maior. Você falou da cooperação com a Alemanha e eu gostaria de perguntar para você se você identifica que existe hoje uma proximidade, uma similaridade entre a indústria brasileira e a indústria europeia, ou se a gente ainda precisa percorrer alguns caminhos, alguns passos para chegar mais próximo. A indústria moveleira, agora falando se for para o maquinário, ainda é bastante diferente. E lógico, né? O maquinário tem muita coisa hoje. Eu acompanhei essa evolução da indústria moveleira dos últimos anos e é muito interessante, mas ainda a Europa ainda está um passo à frente na questão de automação, né? Na questão de... Lá a mão de obra é muito mais cara que a obra aqui na América do Sul. E a gente tem uma questão de customização até mais do que eles. A gente tem uma maior customização, né? O projetado, né? O sob medida, um pouco diferente do que existe na indústria lá. Então, existem algumas particularidades que eu até acho bastante positivas para nós. Interessante. Como é que foi o ano de 2022 para a Rehal? Olha, foi muito bom. Todo mundo com aquela retomada da pandemia no começo assustou, né? Como, né? Então, logicamente, o público sabe disso. O começo foi um pouco, não vou falar tumultuado, foi um pouco sem saber que rumo ia tomar, mas aí logo já se viu que na verdade a gente estava numa ascendente e a gente fechou o ano espetacularmente bem. Muito bem. Vitrine do Setor Moveleiro de hoje, nós estamos aqui na Rehal com o Ronald Welzel, que é o gerente de desenvolvimento da empresa. E chegando então na parte final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, claro, eu queria deixar aberto para você falar o que eu não perguntei ou deixar você falar o que eu não deixei. Fica à vontade. Não, a Rehal, na verdade, ela é uma empresa que já tem uma tradição muito grande, agora falando em fita de borda, né? São mais de 50 anos produzindo fita de borda no mundo. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, ressaltar, porque a gente tem história, a gente tem conhecimento e a gente tem a tecnologia. É uma empresa que no Brasil também já está completando 47 anos, né? Lembrando que a Rehal chegou em 76 no Brasil, mas já estamos fazendo fita de borda também, eu vou falar que os seus 30 anos, então a gente tem uma bagagem muito grande que eu acho que é interessante e lógico, é uma constante evolução, né? Como o mercado moveleiro, a gente falou agora, evoluiu rapidamente, eu acho que o grande segredo, e a Rehal acho que faz isso de uma maneira muito legal, é entender essa flexibilidade, entender essa necessidade e acompanhar essa evolução, né? Então, serviço, agilidade, flexibilidade, você ter os cilindros, os veios, você melhorar o teu padrão, é uma constante evolução. Acho que é isso. Esse é o segredo, vamos falar assim, do nosso sucesso. Muito bem. Então, muito obrigado, Ronald, obrigado, Rehal, obrigado, Rafael, que facilitou essa entrevista, cuidou dos detalhes. Claro. E obrigado especialmente a você, que nos honra com a sua audiência. E
A gente se vê por aqui, nos próximos episódios da plataforma Setor Moveleiro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.